agora, dando continuidade ao texto de Efésios que a gente está fazendo algumas exposições, vamos ler Efésios capítulo 5, versículo 21 ao 33. Vamos falar hoje sobre a questão da submissão por amor a Cristo. Devemos nos submeter a determinadas circunstâncias, a determinados conceitos por amor a Cristo. Vamos ler então juntos. Eu lerei aqui na minha Bíblia, vocês acompanhem aí na Bíblia de vocês ou no telão. Diz o seguinte: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposas, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim, o fez para apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem manchas, sem ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Até aí. Feche seus olhos e vamos orar a Deus, falando por sua misericórdia neste momento. Amado Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por esta oportunidade, mais uma que o Senhor nos concede, ó Deus, de estarmos aqui em culto, ó Deus, de adoração a Ti, ó Deus, para que venhamos ler a Sua palavra, prestar atenção na Tua palavra e receber daquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus, a fim de nos orientar, nos exortar, nos corrigir, nos consolar, nos fazer, Senhor, servos melhores. Portanto, venha levar a nossa mente, o nosso coração cativo ao Senhor, que possamos, ó Deus, estarmos atentos à Tua palavra, à Tua voz, que é a Sua palavra lida aqui nesta noite. Ó Deus, então faça o terreno crescer em nossas vidas e através das nossas vidas deste lugar, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero com esse texto aqui dos Efésios falar um pouco acerca da questão da submissão. A submissão, que é uma palavra muitas vezes demonizada, que é muitas vezes mal interpretada, uma palavra que no contexto em que a gente vive hoje pode ser uma palavra como se fosse um cabo de guerra, né? Uns afirmando uma coisa, outros afirmando coisas completamente diferentes. Mas a gente precisa entender o que é essa questão da submissão, não à luz das minhas ideologias humanas, não à luz da esquerda e da direita, não à luz do machismo e feminismo, mas devemos entender a questão da submissão à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus. Devemos ter um entendimento do que esta palavra passa para nós, à luz de uma teologia bíblica, ok? Então a gente tem aqui nesta sessão
bom, a gente tem acompanhado, né? A gente tem estudado todas as sessões e, bom, estamos hoje no penúltimo capítulo de Efésios. E nesta sessão final do capítulo 5, desses versos aí, do versículo 21, e que avança um pouquinho para o capítulo 6 até o versículo 9, Paulo ele trata daquilo que alguns teólogos chamam de códigos domésticos. São maneiras, uma teologia que Paulo trata acerca da vida familiar, da vida doméstica. Códigos, então, um termo aí para a gente nos familiarizar, códigos domésticos. O que Paulo está querendo tratar quando fala aqui de pai, de mãe, de marido, de mulher, de filho? Ele está tratando de assuntos que a gente pode intitular como códigos ou dogmas ou doutrinas domésticas, ok? O nosso relacionamento dentro da nossa casa, da nossa família, relacionamento entre marido e mulher e por aí vai. Paulo usa um modelo aqui do discurso familiar e a gente precisa entender que para entender essa questão da submissão e esse cabo de guerra que vem se arrastando ao longo da história, a gente precisa entender um pouco sobre a história propriamente dita, ver como que os pensadores, obviamente, no contexto da vida de Paulo ele se localiza no século I depois de Cristo. Então, Paulo estava muito bem habituado no mundo romano, que teve uma influência grega, uma influência de filósofos, de Aristóteles e por aí vai. Então a gente precisa entender que dentro desse discurso de Paulo existe um modelo que era familiar, que era parecido com os modelos romanistas da época de Paulo, que a partir de Aristóteles era usado frequentemente exortações sobre como o chefe da casa deveria lidar com os membros da família e com a intenção, com a interação entre marido e mulher. Como é que os gregos, os filósofos, eles colocaram e produziram um certo tipo de pensamento filosófico a partir dessa interação entre marido e mulher, entre pai e filho, entre suzerano e vassalo, ou seja, entre o senhor e o escravo. Como é que os romanos, como é que os gregos, primeiramente, porque os romanos vêm no período após, né? Como é que os gregos e depois os romanos, como é que a sociedade moderna e pós-moderna, como é que nós hoje lidamos com esses aspectos de relação entre homem e mulher, marido, esposa, pai e filho, empregador e empregado? Paulo vai tratar desses assuntos exatamente nesse trecho que a gente iniciou agora, né? Porque veja, irmãos, a teologia bíblica, né, a palavra de Deus, ela não tem a preocupação apenas com a transformação da nossa ideologia. A gente não precisa, a palavra de Deus não quer nos apresentar apenas um conceito que venha transformar a nossa mente, mas uma realidade que vai transformar a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, o nosso caráter, que vai extrapolar para as nossas interações sociais. A vida cristã, a palavra de Deus, o Evangelho, deve necessariamente produzir transformação na vida da pessoa, de tal maneira que essa transformação mudará o relacionamento entre marido e mulher, pai e filho, empregado e empregador, nas nossas linguagens de hoje. Então, é isso, é o que a gente vem falando. É o que o próprio calvinismo também pressupõe. O calvinismo é uma maneira sistemática de encarar a teologia e que sempre, desde o seu início, João Calvino sempre propôs a ideia de que o Evangelho deve transformar o homem na sociedade, dentro da política, dentro do trabalho, dentro do lazer, em todos os aspectos do homem. Ele deve experimentar essa transformação de vida. Porém, Paulo então ele cria esse argumento, esse modelo. Paulo vai, vamos dizer assim, se apropriar desse modelo entre relacionamentos e interação humana. Os gregos já haviam produzido pensamentos acerca
dessas questões de como que o homem deve tratar a mulher, como que o empregador deve tratar o empregado, como que o pai deve tratar o filho. Isso tem aos montes na literatura grega. Paulo ele pega disso e ele revoluciona esse conceito. Ele transforma, ele reforma para melhor este conceito, este modelo de relacionamento, o que os romanos chamavam de paterfamilias. É uma expressão que denominava o chefe da família. Como é que os romanos enxergavam a questão do paterfamilias, ou seja, o chefe da família, o chefe da casa? Como é que o chefe da casa tratava aqueles que estavam debaixo da sua autoridade, vamos colocar assim? Como os membros da família, incluindo Paulo revoluciona essa questão de chefe da família, incluindo o chefe da família. Porque quando Paulo, lá no versículo 21, ele disse: sujeitem-se uns aos outros. Paulo ele está sendo muito democrático aqui, muito inclusivo aqui. Paulo ele vai, a partir deste versículo, e esse versículo 21 aqui, que é um imperativo, que é uma ordenação de Paulo, ao afirmar que todos os seus ouvintes, não apenas um grupo selecionado, não apenas para as mulheres, não apenas para os moços, os filhos, não apenas para os empregados, não apenas para os servos, mas, ele diz, de forma global, todos sujeitem-se uns aos outros. De que maneira? Com temor a Cristo. Então, esse versículo 21 é a chave de virada interpretativa para, a partir do que Paulo vai começar a falar, as pessoas devem olhar as orientações de Paulo a partir deste versículo 21. É a partir do versículo 21 em que nós devemos analisar tudo o que Paulo começa a falar posteriormente. Então, irmãos, a questão é que no Império Grego, no Império Romano, na cultura grega, havia muito forte essa questão da autoridade do pater familias, autoridade do chefe de família. E em que este chefe de família, ele usufruía de uma submissão dos outros, mas ele próprio nunca se submetia a nenhum outro. Era impensável ao pai de família se submeter a um integrante que era considerado por ele mesmo um integrante menor na família. Mas veja, Paulo ele pega todo esse conceito grego de relacionamento familiar, dessa cosmovisão de família, desse código doméstico. Paulo pega isso emprestado pelos filósofos gregos e traz agora para o Evangelho, com o olhar bíblico, com o olhar de Cristo Jesus, dizendo: sujeitem-se uns aos outros. E aqui de forma bem inclusiva, absolutamente todos, sujeitem-se uns aos outros. Mas para a gente continuar aqui no entendimento desses versículos, a gente precisa entender então um pouquinho sobre o que pensavam esses filósofos gregos. Então, acerca da cultura, dessa cultura de chefe de família, ou no latim, o pater familias, do Império Romano, vamos falar aqui de 3 momentos. O primeiro momento da cultura judaica, a cultura grega e a cultura romana, e depois um pouquinho sobre a cultura pós-moderna. Irmãos, a cultura judaica era por si só, ela já tinha uma baixa estima feminina. A imagem ou a figura da mulher para o judaísmo era uma figura muito subestimada, muito inferiorizada. Os homens judeus da elite religiosa agradeciam, olha só uma pincelada, só para a gente entender como pensar um pouquinho cada uma dessas nuances aqui, do judaísmo, dos gregos e dos romanos. Irmãos, a elite religiosa dos judeus, ou seja, os homens religiosos, eles todos os dias acordavam e agradeciam a Deus todas as manhãs por eles não terem nascidos, primeiro, pagãos, ou seja, gentios, por eles, agradeciam a Deus por eles serem judeus, em detrimento dos pagãos, porque era vergonha ser um pagão.
E eles agradeciam a Deus porque eles não eram escravos, porque eles estavam num nível superior, né, na sociedade judaica, porque o escravo era uma posição vergonhosa, que deveria se submeter de forma através de serviços, e eles agradeciam a Deus todos os dias, porque eles nasceram e não nasceram mulheres. Então os judeus, a elite religiosa, os homens religiosos do judaísmo, eles todos os dias agradeciam a Deus, porque obrigado, Senhor, porque eu não sou pagão, não sou escravo e não sou mulher. Para você ver o nível de inferioridade que o judaísmo colocava a figura feminina. As mulheres não tinham direito a não ser de serem consideradas como mercadorias ou propriedades do pai ou do marido. A mulher era resumida a isso, uma propriedade que o pai ele negociava com aquele pretenso marido, ok? Isso era assim o básico do pensamento judaico acerca da figura da mulher. Na cultura grega, os gregos eles prezavam pelo autoritarismo e pelo hedonismo. O autoritarismo, nas palavras do teólogo John Mackey, ele disse que o autoritarismo busca governar pela força, impondo ordem pelo medo, causando uma caótica desordem pelo desespero. Já o hedonismo, que é a ênfase do prazer pessoal, né? O hedonismo é a busca por si mesmo, um culto exclusivista e egoísta da própria felicidade. Agora, eu trouxe aqui algumas palavras de alguns proponentes dos gregos. Por exemplo, Demóstenes foi um político grego no século 3 a.C. Ele disse que as prostitutas eram para o prazer, as concubinas eram para o sexo diário e as esposas eram apenas para terem filhos legítimos. Ou seja, para os gregos, vejam, o reducionismo da figura feminina para os gregos. Havia também no século IV a.C. um historiador grego chamado Xenofonte, que disse que a finalidade da mulher é ver pouco, escutar pouco e perguntar o mínimo possível. Ou seja, na sociedade grega, as mulheres tinham pouco espaço e eram reduzidas apenas para o homem submetê-las à sua autoridade, para que os homens se sentissem autoritativos e exercessem o seu poder através do medo que eles impunham sobre as mulheres, e as mulheres serviam também apenas para o hedonismo masculino. As mulheres serviam apenas para dar prazer aos homens, e era a forma de reduzir a mulher nesses aspectos. Já na cultura romana, havia uma degradação na vida familiar, a ponto de um filósofo do primeiro século, chamado Sêneca, dizer que as mulheres se casavam para divorciar e se divorciavam para se casarem. Não havia mais um conceito forte de sujeição e de fidelidade. O Império Romano, ele entrou numa degradação, numa destruição das figuras de cada integrante do familiar, essa ordenação, essa cosmovisão dos integrantes e de uma ordenação, de um bom convívio na família, foi aos poucos sendo destruído, a ponto de que, quando a família foi à ruína, o Império Romano também foi à ruína. A ruína do Império Romano foi a descaracterização da família, movida por essas questões da imoralidade e obviamente, né, da desvalorização da figura da mulher, por exemplo. E agora, por último, a gente pensa um pouquinho sobre a pós-modernidade. Como que a mulher é vista na pós-modernidade? Bom, as coisas estão cada vez mais confusas, né?
Novamente estamos vivendo uma descaracterização. Se o Império Romano houve a descaracterização da família por meio de uma exagerada ação autoritativa do homem, de uma desvalorização absurda da mulher, no sentido de que a mulher só deve a uma submissão servil ao homem e a dar prazer ao homem, e nisso se perde todos os conceitos de integridade familiar, e a dissolução da família leva à dissolução da sociedade. E a gente está vendo nessa era pós-moderna que nós vivemos, novamente essa descaracterização da família, um movimento muito grande, muito forte que vem surgindo por aí, a fim de deturpar os papéis de cada membro, de cada integrante da família, pervertendo e trocando os papéis entre os homens e mulheres, pais e filhos, a fim de buscar, por exemplo, o empoderamento, o feminismo, a fim de buscar o empoderamento, busca a chamada igualdade de papéis entre homens e mulheres. Só que isso mina o conceito de autoridade, de fidelidade e de complementarismo, ok? Essa tentativa de igualitarismo, de que, olha, as mulheres, o movimento feminista, de levantar a bandeira de que as mulheres precisam ser iguais em todos os aspectos. Gente, Deus não criou a mulher igual ao homem, Se Deus tivesse criado um outro ser igual ao homem, Deus não teria criado Adão e Eva, teria criado Adão e Ivo, por exemplo. Mas Deus criou Adão e Eva, homem e mulher. Deus não criou dois homens de forma igual, mas Deus criou o homem e a mulher, são seres exatamente distintos, diferentes, que se completam. E aí está a visão correta acerca de como devemos olhar para a figura do homem e a figura da mulher, não no sentido de que ambos devem viver o igualitarismo extremo, a igualdade entre homem e mulher. Não, buscar isso de forma exagerada levará à ruína. Nós devemos buscar viver o complementarismo que o próprio Deus criou. Deus criou a mulher que completa o homem e o homem que completa a mulher. E em todos os aspectos, ok? Não somente nos aspectos físicos, mas também nos aspectos ministeriais, por exemplo, nos aspectos de capacidades, o que falta no homem, a mulher assim completa, e vice-versa. Então, existe esse movimento na pós-modernidade de tentar levar a sociedade a uma degradação, porque é uma degradação. Imagina se o mundo todo fosse formado por iguais, onde a gente poderia ser enriquecido por aquilo que me falta. Eu sou enriquecido naquilo que me falta quando eu encontro essas características na vida da minha esposa. Ela me completa, ela me preenche as lacunas. É esse pensamento de complementarismo que a palavra de Deus nos mostra de forma mais saudável, ok? Então, nós precisamos definir, à luz da palavra de Deus, o que significa sujeição e submissão. Eu fiz aqui um apanhado um resumo, bem resumo mesmo, da questão de como os gregos enxergavam os papéis entre marido e mulher, o homem chefe da família, o pátria e família, e o papel da mulher. Veja, as mulheres, ao longo da história, muito nessa história antiga, na Grécia, em Roma, as mulheres eram desvalorizadas. As mulheres elas eram consideradas, vistas de forma, por meio de uma diminuição dos seus valores e das suas capacidades. Só que vamos combater isso, vamos combater ao machismo que diminui a mulher. Não é usando o feminismo que vai levantar a bandeira do igualitarismo que a gente combate esse tipo de coisa. É pregando a ideia do complementarismo, de que o homem depende da mulher
e a mulher depende do homem, porque ambos são distintos e o que falta um pode ser encontrado no outro. Complementarismo. Bom, mas, então dentro desse conceito, veja que Paulo ele vai surgir aqui como um ponto de inflexão, um ponto de mudança nessa questão da história. A história grega, a história romana, o mundo, os filósofos, a filosofia, os pensadores, a cultura descaracterizava a família em função de dar uma autoridade exagerada, uma autoridade quase que divina para o homem, em detrimento das mulheres, ou seja, as mulheres eram desvalorizadas. Mas Paulo ele coloca aqui o termo de submissão, de sujeição. Lembrando, irmãos, que ele não começa com a expressão mulher sujeita ao seu marido, pura e simplesmente. Ele começa no versículo 21 dizendo, sujeitem-se uns aos outros. Agora ele vai trabalhar um pouco mais detalhadamente o que é essa sujeição e essa submissão. Bom, como eu disse, para o feminismo, submissão é um consentimento aos padrões heteronormativos, ou seja, as normas impostas por homens, por meio da renúncia das liberdades femininas. Para o movimento feminista, esse movimento enxerga que o feminismo é a subversão, a diminuição das liberdades individuais das mulheres para uma supervalorização da autoridade do homem, no sentido de que a mulher deve se submeter de forma irrestrita aos homens. Não é isso que a palavra de Deus fala. Também, por outro lado, existe o outro lado da moeda. Se existe o feminismo, existe o machismo, que homens que extrapolam o conceito bíblico a fim de exercer uma autoridade indiscriminada sobre as mulheres para a obtenção de benefícios e serviços. Veja, gente, é sério, existem homens que pegam esse versículo que, olha, tá vendo? A Bíblia diz que você deve submeter a mim, então você é submisso a mim, você deve... Gente, isso é pura ignorância, isso é puro machismo. Isso é o que diz hoje na cultura, uma cultura red pill, uma cultura em que os homens estão tentando elevar a autoridade que Deus deu ao homem como chefe da casa, mas tentando elevar e extrapolar essa autoridade a fim de diminuir a mulher. Ou seja, estamos querendo voltar para a idade grega, estamos querendo voltar para o romanismo e para o judaísmo, que as mulheres tinham pouco valor. O machismo pressupõe isso, mas a leitura feminista também é uma leitura errada acerca desse relacionamento. Então veja, a gente tem esses dois lados da moeda. Isso não é submissão, isso é subserviência. É submeter de forma indiscriminada a uma autoridade por meio de medo. Eu me submeto ao meu marido porque eu tenho medo dele. Eu me submeto ao meu marido porque se eu não obedecer, ele vai me bater, ele vai me oprimir, e se eu não consigo viver sem este homem. Isso é perigoso, isso é muito perigoso. Mas a Bíblia fala de uma sujeição. A Bíblia nos orienta. A Bíblia orienta as mulheres a se sujeitarem aos seus maridos de maneira saudável, onde não é posto apenas o papel da mulher, mas o papel do homem. Enquanto a Bíblia diz, mulheres, esposas, sujeitem-se aos seus maridos, a Bíblia vai dizer, maridos, ame cada um a sua esposa. Veja que existe reciprocidade na relação. Existe uma forma mútua no relacionamento. Enquanto a mulher deve se submeter, e aqui a submissão, em termos bíblicos, a gente pode dizer que submissão é estar debaixo de uma missão que glorifica a Deus. É fazer parte de um ideal muito maior do que o homem ou a mulher separadamente. Juntos, homem e mulher, marido e esposa, vivem uma vida de compartilhamento da missão dada por Deus,
que é glorificar a Deus, que é povoar a terra, que é fazer a glória de Deus ser conhecida por meio da família, cada um, homem e mulher, cada um vivendo no seu papel, mas desempenhando uma mesma missão que glorifica a Deus. Isso é submissão, é estar debaixo de um mesmo propósito, de um mesmo ideal, que é muito além do ideal do marido, propriamente dito, mas é o ideal do marido que glorifica a Deus. A mulher que submete a Deus, submete ao marido, é aquela mulher que enxerga no marido um homem que busca glorificar a Deus. Portanto, a mulher admira o homem de Deus que tem em casa e submete a missão que Deus deu àquele homem em glorificar o nome de Cristo. Isso é submissão bíblica. Segundo ponto aqui, então, o primeiro ponto seria: submissão, irmãos, não é inferioridade. Ok? A gente precisa definir isso. Submissão não é a mulher se sentir inferior ao marido. Submissão não é a mulher se sentir inferior ao homem. Submissão é a mulher estar debaixo do mesmo propósito, do mesmo pensamento, da mesma missão. Submissão, estar debaixo, se colocar. E veja, essa submissão não é uma condição imposta, mas é uma condição que a pessoa se coloca. Existe a definição no dicionário para submissão disso, de que é uma ação da pessoa de se submeter a outro. Então, é uma escolha a partir de um cálculo muito bem feito. Então, o primeiro ponto: submissão não é inferioridade feminina. Segundo, submissão não é servilismo, não é uma obediência incondicional. Porque aí entra a questão, né, de que os homens vão rogar para si: olha, a minha esposa, pastor, deve me obedecer, porque a Bíblia diz. Tá bom, mas vamos lá. Você está indo contra a vontade de Deus, levando a sua esposa a ir na sua mesma missão, só que a sua missão glorifica a Deus. Você está querendo que a sua esposa se submeta a você, mas você mesmo já se submeteu a Deus. Como é que o marido quer que a mulher se submeta a ele, se ele próprio não se submeter a Deus? Por isso, esse texto todo que a gente tem em mãos aqui, esse texto todo que a gente tem em mão aqui deve ser lido a partir do versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros. O homem se sujeita a Deus e a mulher enxerga no homem a missão deste homem que ela tem em casa, deste esposo que ela tem em casa, a missão de glorificar a Deus. Portanto, não será difícil essa mulher se submeter ao marido. Então, aqui, essa obediência, ela não é uma obediência incondicional. Existe uma condição, existe um limite, existe uma restrição para essa obediência. E qual é a restrição que a gente vê? Olha, Atos 5:29 diz que importa mais obedecer a Deus do que aos homens. E isso deve ser aplicado. Obviamente que essa frase está dentro de um contexto muito bem específico, em que os apóstolos estavam sendo obrigados a não pregarem mais o Evangelho. E aí, diante das autoridades judaicas, e aí os apóstolos falam assim: não, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Se eu estou sendo impedido de pregar o Evangelho, importa obedecer a Deus, não obedecer ao homem. E nesse sentido, a gente deve aqui fazer uma aplicação desse versículo para o campo conjugal, da família, o relacionamento entre marido e esposa. Se a mulher deve se submeter sim ao homem, desde que este homem seja submisso a Deus. Não pode haver uma contradição ou um choque cultural em que, olha, a mulher vai se submeter ao homem de forma restrita e vai abandonar questões claríssimas acerca da obediência a Deus. Então a mulher está adorando a Deus acima do homem. Isso é incorreto. Quem merece uma devoção irrestrita, quem merece uma submissão irrestrita, quem merece, tanto do homem quanto da mulher, uma subserviência irrestrita, um serviço irrestrito, é somente Deus. Deus
é quem nós devemos confiar de forma incondicional. A submissão da mulher para o homem deve ter a condição, e a condição é a partir do momento em que o homem esteja debaixo da submissão de Deus. Terceiro ponto é, a submissão então é respeito. A submissão é a mulher amar o homem e o homem amar a mulher, e a mulher se submeter ao homem a ponto de respeitar e honrar o homem. A submissão é respeito. A maioria dos textos gregos falam que as mulheres deveriam se submeter à autoridade do homem dentro de um aspecto de inferioridade. Porém, Paulo, ele não segue esse padrão de diminuição da figura feminina. Ele define a submissão especificamente nos termos de respeito. Ou seja, para Deus, o homem e a mulher são iguais, carecem igualmente de salvação. Para Deus são seres que precisam da graça dada na cruz de Cristo e operada pelo Espírito Santo. Para Deus todos, seja homem ou mulher, e Paulo ele fala sobre isso, né? Agora em Cristo não há diferença entre judeu e gentil, em Cristo não há diferença entre homem e mulher, não há diferença entre livre e escravo, todos agora são um em Cristo. E dentro do relacionamento, do texto que a gente está tendo em mãos aqui, é isso também. Aos olhos de Deus, o homem e a mulher são iguais, seres que precisam de salvação. Mas Paulo, quando fala acerca da submissão, Paulo está sendo específico. Ele está enfatizando a questão do respeito. Vamos pular para o último versículo que a gente leu, o versículo 33, que diz: portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo. E a esposa deve o quê? Respeitar o marido. É a tarefa da submissão. Uma mulher que respeita o homem de Deus, que tem temor a Deus. A mulher que honra o homem que honra a Deus. A mulher que olha para o esposo, para o marido e vê nele um homem de Deus, um sacerdote do lar, que tem a função protetiva e instrutiva na vida, de cuidado na vida da mulher, e a mulher se submete respeitando, dando total respeito e fidelidade a este marido, porque existe fidelidade do marido para com Deus. Veja, é um ciclo que se fecha. Todos devemos estar debaixo de um serviço a Deus, de um respeito a Deus, de uma adoração a Deus, de se submeter a Deus. Mas dentro do relacionamento família, é óbvio, não é natural que exista um respeito do filho para com o pai. É natural, já nasce essa ideia. O menino nasceu, já tem a ideia de que aquele menino, aquela criança deve respeito ao pai. E da mesma forma, aqui Paulo está chamando a atenção para o respeito em que a mulher deve ter para o marido. Por que essa questão do respeito? Para enfatizar a questão da fidelidade. Por quê? Lembra o contexto em que Paulo vivia? Um contexto de degradação familiar, em que no Império Romano as mulheres casavam para se divorciarem e se divorciavam para casarem. Ou seja, era um vício sem fim, era um ciclo sem fim de casamento e divórcio, casamento e divórcio, casamento e divórcio, que demonstrava o quê? A infidelidade, a falta de respeito. Por isso é que Paulo está chamando aqui a atenção das mulheres para dizer: esposas, sujeite-se cada uma ao seu marido. Ou seja, respeite o seu marido, seja fiel ao seu marido. Não é, irmãos, aqui ser a serva, uma serviçal do marido. Não é que a mulher tem que fazer todos e cumprir todos os caprichos do marido. Não é que a mulher tem que ser a serva de casa e servir o homem ali no sofá. Não é nada disso. A sujeição está intrinsecamente ligada ao respeito que a mulher deve ao marido. E é óbvio que o marido, a mulher também, né? Bom, por fim, irmãos, a submissão envolve a correta compreensão dos papéis.
Como eu disse, a submissão, a sujeição não é a inferioridade da mulher, porque a mulher não é inferior ao homem. Deus olha para o homem e a mulher de forma igual, como carentes da presença e da glória de Deus. Romanos 3:23, todos pecarem e carecem da glória de Deus. E essa palavra todos inclui homens e mulheres. Então submissão e sujeição não é a inferioridade da mulher, muito pelo contrário. É a mulher se colocar debaixo do mesmo propósito de glorificar a Deus que o homem tem. Submissão não é uma subserviência incondicional. A mulher não deve ali prestar serviços incondicionais ou seguir as regras incondicional do homem. A mulher deve saber que ela primeiro é serva do Deus Altíssimo e que compartilha com o marido dos mesmos propósitos de glorificar a Deus. Então, nesse aspecto, quando Paulo fala para a mulher ser submissa ao marido, ele está chamando para que a mulher cristã seja diferente das mulheres do mundo romano, que as mulheres sejam diferentes da cultura da cultura grega, que diminuía a figura feminina, e da cultura romana, que enfatizava esse aspecto da infidelidade matrimonial. Paulo está dizendo, não dentro da igreja, sujeitem-se ao marido, no sentido de que respeitem o marido, mantenham-se fiéis ao marido. É isso que Paulo está dizendo aqui. Bom, então, por fim, a submissão envolve a correta compreensão dos papéis, cada um no seu lugar, cada um cumprindo aquilo que foi chamado por Deus para realizar. Isso é complementarismo. O homem não deve achar que está acima da mulher, no sentido de ser melhor que a mulher. Em muitos casos, irmãos, as mulheres são muito melhores do que nós, né? Mas a gente deve saber que é uma questão, essa questão de autoridade, é uma ordenação criacional. Porque quando Paulo, lá no versículo 31, ele evoca a questão de que o homem deixa o pai e a mãe, se une à mulher e os dois se tornam uma só carne, isso demonstra que não existe uma hierarquia em que um é maior do que o outro. Um exerce o papel da autoridade no sentido de liderança, mas não que este esteja acima e a mulher esteja abaixo. Não é isso. É um andando ao lado do outro. Bom, aí a gente tem aquelas analogias, né? Por isso é que Deus tirou a mulher da costela, para andar do lado, para andar junto. Um homem não é o cabeça e a mulher não é o capacho, né? A mulher é a adjuntora, idônea. A mulher é que complementa. Ou seja, isso não deve trazer para os homens um olhar, uma sensação de graça, porque veja, Deus viu que o homem estava só e completou completou o homem, tirando do homem a solidão. Então, devemos olhar para a figura da mulher, da esposa, como aquilo que é precioso, que eu não tenho, mas que me completa. Bom, e aí, Paulo, ele escreve todas essas diretrizes, esses conselhos, sempre com base nisso. E todos estão debaixo de uma ordem divina. No versículo 21, como ele disse, sujeitem-se uns aos outros. E aí no versículo 22 e 24, ele estabelece esse código doméstico, dizendo o papel da mulher dentro do código doméstico, que é esposa, sujeite-se cada um ao seu marido, como ao Senhor. Veja, ao exemplo, da mesma forma que a mulher se submete ao Senhor, da mesma forma que a mulher tem amor em se submeter a Deus, é por causa do amor que a mulher tem para com Deus, é que a mulher se submete ao marido. A mulher não deve se submeter ao marido porque tem medo do marido, mas a mulher se submete ao marido por amor que ela tem ao Senhor. É diferente, irmãos. A visão bíblica sobre esse relacionamento família é muito diferente, está relacionado ao aspecto do amor de Deus para conosco. Pois o marido é o cabeça, porque, veja, Deus criou o primeiro homem, e aí tem um aspecto teológico
função da queda, né, que a mulher foi seduzida pela serpente, por causa da queda, que a mulher primeiro caiu e levou a queda ao homem. E aí tem uma teologia que envolve esse aspecto, dizendo que em função disso Deus ordenou que o homem seja a mulher. Sim, Deus colocou o homem, seja o cabeça da mulher, né? Bom, e aí, veja, versículo 24: assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao marido. É o papel da mulher. É o papel da mulher de não ser escrava do marido, não é isso. É o papel da mulher de ser sujeita ao marido a fim de corresponder aos mesmos ideais, a fim de completar as faltas do marido, a fim de honrar o marido com a sua fidelidade e respeito. Mas também tem o papel do marido. Aqui a chamada não é para as mulheres apenas, mas eu olho que é talvez um pouco mais sério para o papel dos homens desempenhar. No versículo 25 ao versículo 30, é estabelecido dentro desse código doméstico a maneira que o homem deve amar a sua mulher, de maneira sacrificial. Veja, versículo 25: maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Rapaz, aqui o negócio ficou mais sério. Veja, eu não devo amar a minha esposa como o meu pai amou a minha mãe. Eu não devo amar a minha esposa como o meu sogro ama a minha sogra. Eu não devo amar a minha esposa como qualquer outro homem na terra ama a sua esposa. Eu devo amar a minha esposa da mesma maneira que Cristo amou a sua igreja. E qual foi a maneira que Cristo amou a sua igreja? Se sacrificando. Está aí. Então é possível explicar o porquê que a mulher se submete ao homem. Não é difícil para uma mulher cristã se submeter a um homem quando este homem se sacrifica por essa mulher. Como é que a mulher não vai se submeter ao homem que ama essa mulher a tal ponto em que tem a capacidade de doar a própria vida, se preciso for, para salvar a vida dessa mulher? Amar a mulher de forma sacrificial aí se eu for aqui dar os exemplos, a gente vai se deter e extrapolar o tempo. Mas o homem deve cuidar, preservar, proteger, sustentar a mulher em todos os aspectos. O homem é o protetor, o homem é o provedor, o homem é o cuidador, o homem é aquele que prove não somente alimento, mas prove também ensinamentos, explicação da Bíblia e por aí vai. Irmãos, o homem deve cuidar da mulher, envolver a mulher em todos os níveis da vida. E aí eu pergunto, é difícil uma mulher amar e se submeter a um homem desse, que faz de tudo para protegê-la, para cuidá-la e sustentá-la? Não é difícil. Hoje a gente tem a questão de que as mulheres querendo ir no mercado de trabalho, a Bíblia não é contra essa questão de que mulheres podem ou não podem trabalhar, nem existe essa pauta na Bíblia, né? Mas eu penso que se por algum momento a mulher precisar trabalhar para ajudar, ok, mas se a mulher não puder trabalhar, a função exclusiva do sustento do lar, da mulher e da família é do homem. É o homem que deve se sacrificar em prol da mulher e da família. Por isso, irmãos, essa construção de papéis. Deus estabeleceu papéis exclusivos para o homem. A reprodução, né, a maternidade, o cuidar da família, a geração de vidas, isso está exclusivamente atrelado ao papel da mulher. E a manutenção, a provisão e o sustento da casa, isso está atrelado à figura do homem. Então veja, são papéis distintos para cada um, mas que cada um se completam, é o complementarismo. E para finalizar, irmãos, Paulo ele fecha o seu argumento dos papéis de cada um através da analogia da unidade. Não é que cada um é distinto e cada um por si e viva a sua vida, não. Cada um é diferente, só que cada um completando o outro torna-se
a unidade entre homem e mulher. Através da analogia da unidade e não da autoridade. Paulo, no versículo 31, ele diz: por isso o homem deixa o pai e a mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Não é para o homem se tornar uma pessoa que irá dominar de forma autoritária a mulher. Não, porque a mulher se une ao esposo e se torna uma só carne. Ok? Bom, irmãos, existem muitas outras nuances para tratar sobre essa questão da feminilidade, dentro, por exemplo, de 1 Coríntios 14, em Timóteo, em Tito também. Paulo trata um pouquinho dessas questões. A gente, na oportunidade que Deus nos der, a gente vai tratar desses aspectos mais circunstanciais. Por exemplo, a questão da mulher exercer autoridade na igreja, da questão da mulher, por exemplo, usar véu, esse tipo de coisa. Existem textos que vão orientar esses aspectos circunstanciais da prática da mulher dentro da vida da igreja, mas isso é uma conversa para outro tempo, para outro texto, ok? O que a gente precisa então ter aqui em mente é que o verso 33 é a suma de tudo que foi dito. O homem deve amar a mulher e a mulher deve respeitar o homem. Dentro disso é um ministério glorioso que Deus estabeleceu para a família honrar a Deus. Como é que o homem honra a Deus dentro da família? Amando a sua esposa com o amor sacrificial. Como é que a mulher honra a Deus dentro da família? Amando o seu marido e se submetendo à missão que Deus deu ao marido para conduzir o lar, para conduzir a vida, para glorificar a Deus na família, na sociedade, para a glória dele e para o benefício do reino dele. Amém? Até aqui o que a gente pode falar para esse papel do homem e da mulher. Na semana que vem a gente vai falar sobre a questão do papel dos pais e dos filhos e a questão dos empregadores e dos empregados, como é que a Bíblia trata essa questão, para a gente também ser orientado por isso. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar o seu coração, que a sua família seja edificada por meio da palavra, que você possa cumprir o papel que Deus te chamou para exercer na sua família, no seu casamento, na sociedade que você está inserida, na igreja que você está inserido. Vamos orar. Amado Deus, eu quero te agradecer por essa palavra, que o Senhor seja honrado, glorificado, que o seu reino venha crescer, ó Deus, por essa assimilação, Deus, e compreensão correta acerca dos papéis de cada um de nós, ó Deus, na nossa família, na sociedade, dentro da igreja. Que possamos glorificar o seu nome, enquanto homens que temos autoridade nos lares, enquanto provedores, enquanto administradores, e que as mulheres também possam se submeter ao marido, honrando a Deus, por amor a Cristo, ó Deus, respeitando o marido, e Deus servindo para este propósito da submissão, de estar no mesmo propósito do benefício do reino de Deus, em proclamação da família tradicional, que nesse caos que nós estamos vivendo hoje, ó Deus, é tão necessário a gente saber muito bem o nosso papel na sociedade, o nosso papel na família, o nosso papel na igreja do Senhor. Então Deus, venha nos ensinar cada vez mais, venha fazer com que nós estejamos sempre atentos, ó Deus, a cumprir o propósito para o qual o Senhor nos chamou, na nossa vida, família e na igreja. Em nome de Jesus assim eu oro, amém e amém.